O tema desta noite está no telão, porque quando sou fraco, papai, então é que sou forte, pastora. Porque quando sou fraco, diga, quando sou fraco, então é que sou forte. Você crê nisso? Nós vamos entender isto com Deus nesta hora. Segundo aos Coríntios 12, versículos 9 e 10, diz assim: Então ele me disse, o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que loucura é essa, amados? Que loucura é essa? Às vezes, lendo isso num primeiro momento, parece que Paulo era masoquista, gostava de sofrer, gostava de viver uma vida de sofrimento. Nós vamos entender que não. Nós vamos entender quando ele diz, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que aquilo que o Teu Espírito nos revela muda o nosso ser. Eu sei, meu Deus, que a palavra que eu tenho dito a esta igreja é Espírito, é vida, é poder. Eu sei que esta palavra não poderia vir de mim porque eu não teria capacidade para tamanho conhecimento. O Senhor tem explorado, usado a minha vida para falar ao coração do teu povo. E mais uma vez, eu me coloco à tua disposição para que o Senhor fale através da minha vida. Porque a única palavra que tem poder de edificar, de mudar e de dar herança é a tua palavra, Pai. Nos abrimos para te ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu bem. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, minha família espiritual. Todas as vezes que eu subo ao altar da igreja, eu sei que é uma responsabilidade diferente. É uma responsabilidade nova que o Senhor me dá, que o Senhor coloca no meu coração para trazer a sua vida. E hoje eu vim para a igreja um pouco mais tarde do que o habitual. Eu vim depois do almoço e cheguei, tive o meu devocional e comecei a conversar com Deus. E depois caiu aquela chuva forte à tarde, eu estava aqui na igreja estudando e pedindo a Deus a direção para a mensagem desta noite. Foi quando me deparei com Paulo, escrevendo aos Coríntios uma carta, e ele dizendo que o Senhor havia dito a ele que a graça do Senhor o bastava, e ele vai discorrendo sofrimento, fraqueza, angústia, e o Senhor começou a falar à minha mente espiritual. E o Senhor começou a me mostrar que quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Sabe que isso parece um pouco maluco, soa um pouco fora de propósito, é meio fora dos padrões. Quando eu estou fraco, Paulo começa a dizer que ele sentia prazer na fraqueza, nas injúrias, nas lutas, nas necessidades, nas perseguições, na angústia por amor de Cristo. Isso parece um pouco maluco, alguém dizer que
sentia prazer nisso. Então disse: Senhor, como alguém em sã consciência vai ter prazer na necessidade, vai ter prazer na luta? E o Senhor falava à minha mente espiritual: Ricardo, o meu povo se agarra a mim, os meus filhos se agarram a mim nos momentos em que eles se sentem fragilizados. E eu comecei a lembrar, enquanto o Senhor falava à minha mente espiritual, e eu sempre gosto de fazer analogias e menções à vida normal, à vida comum, não para humanizar Deus, mas para mostrar o coração amoroso de Deus. E eu comecei a me lembrar que assim acontece com os meus filhos, com a minha família. Eu percebo que às vezes quando um filho está fragilizado, ele corre para o quarto do pai. Quando um filho está com medo à noite do quarto escuro, ele corre para o quarto do pai. Quando uma criança se assusta com alguma coisa, ele corre, ele abraça o pai, ele abraça a mãe, e ele fica mais próximo desse pai e desta mãe. Sabe que o povo de Deus, quando está atravessando por momentos difíceis, muitos crescem na vida. Às vezes, o bem-estar, às vezes uma vida tranquila, faz mal para as pessoas. Algumas pessoas, por chegar a um patamar, ficam numa zona de conforto e dizem: eu já alcancei o que eu queria na vida, eu estou com a vida ganha, eu vou ficar aqui vivendo a minha vidinha. E a pessoa começa a arrefecer com Deus, a pessoa começa a esmurecer, a pessoa já não tem mais aquela vida, atividade, porque ela não está lutando contra nada, não está lutando para vencer nada. Quando alguém começa, no momento da luta, da dificuldade, da fraqueza, a entender a sua fragilidade, esta pessoa se aproxima mais de Deus. São nesses momentos, amados, que as orações são feitas de coração. São nesses momentos que as pessoas verdadeiramente deixam o pecado. São nesses momentos em que as pessoas realmente se abrem para que haja uma mudança substancial no seu interior, no momento em que a pessoa se sente fraca diante de uma luta, de uma dificuldade. Sabe que algumas pessoas aprendem o valor da humildade, aprendem a conviver e ser humilde e aprende a respeitar o ser humano quando passa por necessidades, por privações, por fraquezas. A pessoa aprende um pouquinho. Então Paulo, quando ele disse aqui, eu comecei a entender, quando Paulo disse: olha, porque quando eu passo isso, então eu tenho prazer. Eu disse: que loucura é esta? Aí eu fui investigar a vida de Paulo. O apóstolo Paulo foi criado aos pés do doutor, do mestre Gamaliel, o maior mestre em referência da lei. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era um mestre da palavra, era um doutor. Paulo era um homem bilíngue. Paulo falava outros idiomas. Paulo era um homem culto. Paulo era um homem arrogante. Paulo era um homem que dava ordens e queriam que as pessoas executassem. Paulo era um tipo de pessoa que ele dizia: vou eu fazer porque ninguém fará melhor do que eu. Paulo saía em viagens para resolver questões porque ele não acreditava que talvez alguém conseguisse resolver com tanta capacidade como ele. Então, quando Paulo vem dizer que ele sentia prazer, isto significa que todo aquele processo de dificuldade que Paulo passou, viveu, de necessidade, fome, de momentos difíceis, privações, fraquezas, tudo isso, perseguições, estava moldando o caráter de Paulo e tornando Paulo um homem mais forte com Cristo. Então não importa o que você esteja passando, saiba que isto está moldando o teu caráter, meu irmão, minha irmã, para fazer de você um homem mais forte com Cristo, um homem e uma mulher de Deus mais forte no Senhor, forte ao ponto de nada abalar a sua estrutura, a sua fé e a sua vida com Deus.
Por isso que Paulo disse, eu tenho prazer, porque eu não consegui entender isso. Mas como pode ter prazer? Se eu tenho prazer é na abundância, eu tenho prazer é na alegria. Amados, algumas pessoas, se não passarem por isso, nunca vão se agarrar verdadeiramente a Deus. Às vezes, só situações como essa, em que a pessoa se sente fraca, incapaz, impotente, é que a pessoa se agarra e abre o coração para Deus. Sabe quando você vê uma pessoa arrogante? Entenda pelo Espírito que eu vou dizer para você não se escandalizar. Mas sabe, às vezes uma pessoa que é arrogante, trata mal todo mundo, sabe, é uma pessoa soberba. E um dia cai de cama no hospital. E alguém lhe enfia uma comadre embaixo e diga, faça as suas necessidades aqui, nesta comadre que eu te limpo. Então, o orgulho, a prepotência, a arrogância de qualquer ser humano, ela desaparece. Só quem já passou por isso sabe. A pessoa perde o plumo. Aquela pessoa que sempre pôde fazer de tudo, sempre foi o dono de tudo. Quando se sente no momento em que não tem o que fazer, às vezes numa situação de doença, é nesse momento que as pessoas se curvam e se rendem diante de Deus. E aí é que estas pessoas se tornam pessoas fortes, não na carne, mas pessoas fortes com Deus. Era isso que Paulo queria dizer. Paulo estava dizendo, eu me sinto encorajado. Comece a perceber que é nas horas de dificuldade que você ora mais, ou pelo menos deveria ser. É nos momentos de angústia que nós lemos mais a Bíblia. É nos momentos de perseguições que as pessoas mais buscam a igreja. Existem pessoas, com todo respeito, que quando tudo está bem, a pessoa desaparece da igreja. Quando a pessoa está vendendo muito, quando a pessoa está bem, quando está bem de saúde, quando está tudo bem em casa, quando tudo está mil maravilhas, a pessoa diz, bom, está tudo bem, graças a Deus está tudo bem, eu vou dar um tempo, eu vou viver a vida. Mas quando vem a luta, a dificuldade, a pessoa se sente fraca. É aí que as pessoas correm para a igreja, para os braços do Pai. Mas isso é um grande erro. Não pode ser desta forma. Amados, quando estou fraco, e esse deve ser um sentimento que nós temos que aprender a ter todos os dias, de fraqueza, é de enfraquecer a nossa natureza carnal. Todos os dias nós temos que fazer com que a nossa natureza, com que o nosso eu, com que a nossa vontade enfraqueça, para que sejamos fortes na nossa vida, no espírito, na nossa vida diária com Deus. Era isso também que Paulo queria dizer. Paulo começou a descrever as angústias, as perseguições, mas Paulo também entendia que era nos momentos em que ele anulava a sua carne, anulava o seu eu, anulava o seu ego e se submetia à vontade de Deus. Aí Paulo era forte de verdade. Quando sou fraco na carne, é aí que sou forte. Quando eu não dou lugar à minha carne, é aí é que eu sou forte para com Deus. É aí que eu passo a viver a melhor fase da minha vida, a melhor época, os melhores momentos da minha vida. Quando eu enfraqueço a minha carne se torna fraca e eu passo a viver forte para com Deus. Quem está compreendendo até aqui? Pois bem, agora nós temos que entender o seguinte, o inverso disso, quando a minha carne está em alta, eu passo a viver por um espírito, ao invés de força, de desencorajamento. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas quando eu me sinto forte na carne, e eu acho que eu posso fazer tudo o que me der na telha, aí é que eu sou fraco, e aí é que muitas pessoas entram por um caminho de destruição, por um caminho de morte. Existem muitas pessoas hoje desencorajadas na obra de Deus. O desencorajamento é algo universal.
Uma pessoa desencorajada, isso acontece aqui no Brasil, isso acontece em qualquer país do mundo, na China, na Ásia, na América, em qualquer lugar do planeta. Uma pessoa desencorajada é uma pessoa que não tem vontade de crescer na vida. É uma pessoa que não tem mais coragem de viver. E é assim que algumas pessoas estão vivendo na obra de Deus. Sabe que dentro da igreja evangélica é possível encontrar mais pessoas desencorajadas do que pessoas encorajadas a viver os seus sonhos, a crescer na vida? Olha, você encontra hoje na igreja mais pessoas desmotivadas do que pessoas motivadas. Basta você conversar com alguém. Olha, eu converso com muitos cristãos. O meu ciclo de amizade é muito grande. Eu conheço muitas pessoas. As pessoas me reconhecem às vezes na rua, param para conversar comigo. Pessoas que já visitaram a igreja, às vezes me reconhecem. Pastor, eu estive na sua igreja. E eu começo a conversar. Mas, meu irmão, como é que está? Ah, pastor, não estou bem, não está legal. E eu vejo pessoas desencorajadas. Pessoas que não têm mais vontade de viver. Pessoas que dizem assim, pastor, eu já amei, não fui correspondido. Eu já me doei, pastor, só levei na cabeça. Pastor, eu fui no ministério, eu fiz de tudo, eu fui em campanha, eu lutei, eu dei tudo o que eu tinha. E depois ainda vieram dizer que eu não tinha fé, sabe, me humilharam na igreja, olha, me difamaram. Quantas pessoas já não estão assim, amados? Pessoas que estão à beira de desistir do seu casamento, pastor, eu já tentei de tudo com a minha mulher, eu já tentei de tudo com o meu marido, olha, eu estou ao ponto de abandonar, de desistir. Quantas pessoas já desistiram da sua carreira? Quantas pessoas estudaram, fizeram faculdade, faltando 1 ou 2 anos para acabar, a pessoa disse, não dá mais, eu não aguento mais, eu não vou, desistiu. Pessoas que carregam a Bíblia Sagrada. Pessoas que têm a Bíblia. Então, amados, o desencorajamento é resultado de uma pessoa que está achando que é forte, mas é forte na carne. Nós temos que anular a nossa carne, fazer a nossa carne fraca para vivermos uma vida forte e poderosa para com Deus. Sabe que uma pessoa que vive com esse espírito desencorajado é uma pessoa que vai desencorajar outras pessoas. Se o marido dentro de casa é uma pessoa desencorajada, ele vai engessar a sua família. Se o marido dentro de casa é um marido que vive debaixo de um espírito de desencorajamento, ele vai influenciar os filhos e a família toda. Todo mundo vai ser influenciado por aquilo. Se a mulher dentro de casa está com esse desencorajamento, isto é contagioso, isto é como um vírus, uma bactéria, isto pega. Então nós precisamos entender e como banir das nossas vidas este efeito dominó, porque nós temos que subjugar a nossa carne, nós temos que anular a nossa carne. E eu quero te mostrar aqui uma passagem bíblica que mostra como nós vamos reverter esta situação de desencorajamento, como que nós devemos agir, como nós devemos viver para tornar a nossa carne fraca e vivermos forte para com Deus. Eu quero relatar aqui a história de Neemias, um período da vida de Neemias, todos nós conhecemos. Neemias era copeiro do rei, e aí Neemias experimentava o vinho para que o rei não morresse, ele bebia antes, se tivesse envenenado, quem morreria era ele, etc, etc, etc. Então, Neemias 4, versículos 6 a 8, mostra aqui esta questão do encorajamento, do desencorajamento, da fraqueza e da força. Olha só, Neemias procurou o rei e disse, rei, me dá a oportunidade de ir lá reedificar os muros da minha cidade que foram derrubados. O rei permitiu e lá foi ele. Versículo 6. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para... Vamos parar até aqui. Então, conta a história que Neemias pediu para o rei, que o rei permitisse que ele fosse reconstruir os muros da sua cidade, e ele foi, começou a reconstruir e tal. E a Bíblia relata algo interessante.
Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. Versículo 7. Mas, olha como as coisas acontecem. Você está animado, você está fraco na carne, forte para com Deus, a sua carne está anulada, você está ouvindo Deus, servindo a Deus, sabe? Colocando em prática o que Deus te ensina, você está na metade do caminho, com ânimo, animado. De repente, olha o que acontece, isto aqui acontece na minha e na sua vida. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Sabe que quando alguém vê você animado, e você vai entender o que eu vou dizer agora, não é animado eufórico na carne, não é animado, eu estou felizão. Animado é ânimo, é de dentro para fora. Quando alguém vê você com uma vida com Deus, indo à igreja, servindo a Deus, honrando a Deus, alegria de estar na casa de Deus, vivendo o que a Bíblia diz, quando você está bem, as coisas estão bem com Deus, olha, eu não estou perdendo um culto, eu estou na igreja, eu estou colocando em prática, eu tenho enfrentado, eu tenho me submetido à vontade de Deus, Deus manda pedir perdão, eu peço, Deus manda ajustar, eu ajusto, está tudo bem. Aí as pessoas ficam iradas. Vem o Sambalate e Tobias, que ficam irados. Olha o versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo, olha o complô, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. Olha como isto aqui é maligno. Olha como isto é maligno. Estas figuras, Sambalate e Tobias, aparecem nas nossas vidas todos os dias. Começaram a criar um espírito de confusão. Meu irmão, quando o inimigo vê alguém com um propósito firme com Deus, alguém que diz, eu vou deixar isto aqui para servir a Deus, eu quero uma mudança de vida, eu quero uma conversão, eu quero uma mudança de 180 graus na minha vida, eu quero uma mudança de 90 graus na minha vida, algumas pessoas não gostam. Algumas pessoas começam a atacar. Algumas pessoas começam a se juntar para ver você na carne. Não pense que as pessoas vão ficar felizes de ver você vivendo uma vida forte para com Deus. Não pense que as pessoas vão ter prazer de ver você servindo a Deus com fidelidade. Sabe o que o povo gosta? Entenda pelo Espírito que eu vou dizer. O povo gosta de cristão fracassado. Sabe o que dá ibope? Às vezes dentro de igreja evangélica, sabe o que dá ibope em igreja evangélica? É quando um pastor cai, é quando um irmão cai, é quando alguém quebra a cara, é quando alguém é pego fazendo alguma coisa errada. Isso dá ibope, igreja. Isso dá ibope. As pessoas amam isso. Às vezes dentro da própria igreja, tem gente que ama. Não, está sabendo a última. A igreja lá do irmão tal, fulano de tal, aquela igreja lá, estourou um escândalo lá, pegaram o pastor com não sei quem, o negócio é feio, tinha até dinheiro na cueca, tinha foto, tinha tudo. As pessoas gostam disso. As pessoas se juntam para derrubar, as pessoas se ajuntam para criar confusão, contenda, para suscitar confusão. É o que estava acontecendo ali. Neemias trabalhando, estavam ali envolvidos com a obra de Deus. Veja que este trabalho, eu quero que a igreja vá pincelando e entendendo, eu vou explicar detalhadamente. Este era um trabalho que eles estavam fazendo para restaurar qual cidade? Jerusalém, a cidade do povo de Deus, dos judeus. Então eles estavam fazendo um serviço, um trabalho para o reino de Deus, para a obra de Deus. Estavam com a vida no reino, estavam trabalhando para a obra, estavam servindo a Deus, estavam envolvidos com as questões do reino. Quando isto acontece, as pessoas não gostam, as pessoas não querem, as pessoas querem desmotivar.
Quando nós estamos envolvidos com as questões do reino, nós vamos anulando a cada dia mais e mais a nossa carne, ela se torna mais fraca. Mas nós passamos 4 dias no retiro. Parece que você está em outro mundo, em outro planeta, você se sente bem, você acorda de manhã, é outra disposição, é outro pensamento. Você não fica com aquelas coisas do dia a dia. Mágoa não entra no teu coração, você vai se libertando. Primeiro dia, você chega, tá meio assim, no segundo, terceiro, você vai vendo Deus agir. É ou não é assim? Quem já participou sabe o que eu estou falando. Você vai se rendendo a Deus. Então, quanto mais você convive com a obra de Deus, trabalhando, servindo, envolvido, mais a sua carne é anulada. Quando isso é feito pelo Espírito, não obras da carne como as pessoas fazem, sacrifício, campanha, sobe monte, e só sacrifício inútil, que não vai levar a pessoa a lugar algum, só sacrifício na carne para fazer barganha, vou dar isso para receber aquilo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo de servir ao reino com o coração, com a vida. Agora, olha o versículo 9 e 10. Esses homens disseram isso, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Versículo 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Esses homens foram lá e começaram. Olha, vamos criar um mutim. Vamos começar a sussurrar que não vai dar. Começa a sussurrar que está perdendo tempo. Ih, agora estão indo na igreja. Ih, agora está traindo. Agora é devoto do pastor. Agora é não sei o quê. Agora é beato de igreja. É isso que eles começaram a dizer. Ih, não vai dar. Ih, para que isso? Começaram a inflamar. Começaram a lançar palavras de morte. Sabe quando você está bem com Deus, no Espírito, a sua vida alinhada à vontade de Deus, começa a vir palavras de todos os lados. Sabe para quê? Para você se desviar do caminho que você está, para você dar ouvido a esse Sambalate e Tobias, para você cair. E esses homens, diz a Bíblia, foram contaminados. Então disse Judá. Judá disse, já desfaleceram as nossas forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Mas eles já estavam na metade. E eles estavam o quê? Animados. Lembra que eu comecei a ler a Bíblia? Eles estavam animados, irmão Torres. Eles estavam animados, todo mundo trabalhando. De repente, Sambalate e Tobias começaram a inflamar. Alguém ouviu? Desfaleceu as forças dos carregadores. Sabe os caras que carregavam as pedras? É muita pedra, é muito escombro para tirar, tem muita coisa para tirar. Não vai dar. São muitos de maneira que não podemos edificar o muro. Sabe o que acontece? Eu queria que você entendesse aqui. Sabe o que gera na vida de algumas pessoas uma força na carne? E nós vamos entender isso aqui, eu vou reverter isso para você entender. Algumas pessoas estão fortes na carne e fracas para com Deus. Eu vou lhe mostrar o que gera isso na vida de uma pessoa. Começou a ouvir. Sabe quando você começa a ouvir? Porque eles começaram a inflamar. E você vai na igreja, você faz isso, não vai dar, e não vai dar, e você fica indo. Põe para mim, qual é a maior causa, Samuel, do desencorajamento? Qual é a causa daquele povo estar desencorajado? O que gera um desencorajamento na vida das pessoas? Primeiro ponto, cansaço. Sabe que cansaço é obra da carne? Pastor, a nossa carne cansa. E o inimigo usa o cansaço da nossa carne, o inimigo usa o cansaço da tua carne, da minha carne, para nos enfraquecer para com Deus. Pastor, o que é isso? Eu vou te mostrar isso, você vai entender. Aqueles homens estavam animados, estavam trabalhando, estavam indo, estavam sol a sol, lutando, trabalhando. De repente, eles dizem assim, não vai dar porque tem muita coisa para fazer. Põe o versículo 6 para mim, Samuel, por favor.
Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para... O povo tinha ânimo. Enquanto a pessoa está animada, e este ânimo é ânimo para com Deus, a pessoa tem força para trabalhar. Mas sabe que algumas pessoas estão cansadas e dizem que estão cansadas para as coisas? Estou cansado de tanto fazer isso. Estou cansado de dizimar. Estou cansado de ir na igreja. Estou cansado de ouvir a palavra. Eu estou cansado. E o cansaço, esse tipo de cansaço, faz a pessoa viver desmotivada e parar tudo no meio do caminho. Eles estavam aonde? Na metade do muro. Significa que algumas pessoas param tudo na vida pela metade, porque dão ouvidos a uma voz que dizem que elas estão cansadas. Meu irmão e minha irmã, você não pode se cansar da sua vida para com Deus. Se há uma coisa que eu e você não podemos fazer, é nos cansar da nossa vida diária com Deus. É óbvio que o cansaço físico interfere, porque você cansado fisicamente, você mal fisicamente, você começa a passar isso para o seu hábito, para a sua vida espiritual. Ah, não vou na igreja hoje. Já viu que tem pessoas que dizem assim, ah, não vou no culto hoje não, hoje eu estou muito cansado, eu trabalhei muito, ah, hoje eu não vou não. Aí se encontra alguém que está disposto a não vir e diz, eu também não vou não, Às vezes o cansaço é um inimigo, o cansaço é a força da carne. Quando nós nos sentimos cansados, é que a nossa carne está prevalecendo. Meu irmão, minha irmã, você não pode se cansar da sua vida espiritual. Você não pode se cansar daquilo que você tem feito para com Deus. Nesta luta diária da fé cristã, nós não podemos nos cansar. Quem está entendendo? Diga, não posso me cansar das coisas de Deus. Não pode. Pastor, o que eu tenho que fazer? Remover os escombros. Você tem que se animar com Deus, tem que remover os escombros da sua vida. Olha o versículo 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Sabe o que são os escombros, amados? São aquelas coisas que desanimam você. Às vezes é um passado, é um escombro. Sabe que tem gente que está bem, está alinhado com Deus, está sonhando, está planejando, está diante da grande oportunidade da vida, está voando alto com Deus porque está fraco na carne, forte para com Deus. De repente, começa a olhar para o escombro, começa a olhar para um passado, desculpe a expressão, e talvez até a falta de educação, mas fica olhando para uma porcaria que viveu no passado, que é lixo, é montouro, sabe? É nada. E a pessoa começa a olhar para aquela porcaria toda e anula a vida com Deus, anula o progresso, deixa de caminhar, para na metade do caminho, porque fica olhando, diz a Bíblia, fica desfalecido por causa do monte de escombro. Meu irmão, escombro é tudo aquilo que para a sua vida e te faz se sentir cansado. Quem está entendendo? Tudo aquilo que fizer você se sentir cansado da sua vida espiritual, tudo que quiser paralisar a sua vida é escombro, tem que tirar. Até quando? Algumas pessoas vão viver com um monte de escombro. Imagina, a pessoa começa a reformar a casa, derruba aquela bagunça. Quem já reformou casa sabe o que eu estou falando. Você começa a olhar para aquele escombro, dá ou não dá desânimo? Meu irmão, tem hora que eu tenho que fazer uma obrinha lá em casa. Aí eu fico olhando, só de imaginar o pó que vai fazer dentro de casa, aquele monte de que vai ter que quebrar a parede. Só de imaginar você fala, meu Deus do céu, dá desânimo, dá ou não dá desânimo? Tem coisa que você não mexe. Estou falando ou não estou falando por parte de Deus? Tem coisa que você não mexe, porque dá até pavor
do trabalho que vai dar. É ou não é? Ah, eu não vou mexer com isso não. Você, não, agora esta semana não passa, onde eu vou fazer? Aí você chega lá, aí você pega a picareta, aí você fala, não, você quer um motivo para não fazer. Você está olhando os escombros. Tira os escombros da tua vida. Tira os escombros da sua vida. Fala para o irmão que Deus colocou ao seu lado. Ele precisa ouvir isso. Fala, até quando você vai deixar escombro na sua vida? Pode falar, não tenha medo não. Até quando? Agora você vai falar, tira o escombro, meu irmão. Tira o escombro. Fala, tira o escombro. Tira. Tem que tirar. Tem que tirar. Não dá, meu irmão, não dá. Não dá para viver forte para com Deus tendo um monte de escombro na vida. Porque o que o escombro faz? O escombro coloca o que, Samuel? Medo. O escombro coloca medo. Sabe que a pessoa fica com medo quando ela vê aquilo? Não. Ai, não. A pessoa está indo. Aí ela vê aquele monte de escombro. Ai, de novo não, de novo não, de novo não, de novo. Medo. O medo faz recuar. O medo paralisa. Quando a carne de alguém está em alta, ela só enxerga escombro. A pessoa não vê o que Deus fez. Não vê até onde Deus já a trouxe. Lembra Pedro? O cara andou sobre as águas, meu irmão. Andou sobre as águas. Começou a olhar os escombros, afundou. Pô, já tinha andado. Que tolice. Já chegou até a metade do caminho. Faltava 5, 6 passos para chegar no barco. Aí vai ficar com medinho. Vai ficar olhando para escombro. Quem aqui está com medinho, diga amém. Dá uma salva de palmas a Deus. Não tem ninguém com medinho. Gera medo. Olhar para o escombro gera medo. Olha o versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar. Olha os inimigos. Não, vamos ficar todo mundo quietinho, vamos entrar no meio deles, vamos matar todo mundo, vamos cessar a obra, vamos acabar com eles. Tem gente tramando. Amados, tem pessoas que saem da igreja, tramam contra a minha vida. Tem gente que participaram do amor desta igreja, receberam amor, receberam carinho, receberam respeito. Saem da igreja e tramam contra a minha vida. Vou matar ele, vou acabar com a igreja dele. Amado. Toda pessoa que sai da igreja, qual que é o desejo? A igreja vai quebrar, esta eu vou fazer, vou acontecer. Amado, isso é pior que louco, lutar contra Deus. Isso aqui é obra divina, é obra de Deus. Isso não é obra do pastor Ricardo. Pastor Ricardo é pó, é carne, eu morro, vão vir outros e outros virão. Isso aqui é obra de Deus. Isso aqui é a mão de Deus que está nesse lugar guardando e protegendo esta casa. Assim como a obra destes homens, assim como a obra de Neemias, assim como as obras da sua vida, as pessoas tramam, mas não importam elas tramar, porque quando você é fraco na carne, você é forte para com Deus. Quando você está com Deus, você é maioria, meu irmão. Não se intimide, não tenha medo. Olha o versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão, começaram a pôr pavor. 10 vezes. Isto aqui é um monte de escombro. 10 vezes. Vão vir, vão matar vocês. Você imagina, você está trabalhando, só vão te mandar embora. Falaram que vai mandar você embora. Rapaz, você está sabendo não? A firma foi vendida. Passei lá, tem uma lista. 5 nomes. Seu nome está na lista. A pessoa disse... Aí passa outro, fala, rapaz, passei na sala do chefe, ouvi seu nome. Ai, meu Deus do céu, logo agora que eu financei a casa financei a casa na Caixa Econômica, comprei o carro financiado no banco. Ai, Senhor, como é que vai ser? Aí passa outro e fala, rapaz, está tudo bem com você? Tá, por quê? Já ouvi seu nome umas 3 vezes na sala do chefe. Ai, Senhor, começa a dar dor de barriga, medo, já liga para a mulher, mãe, estou me mandando embora. Não é assim que o inimigo faz? Medo.
Põe um fantasma, põe aquele fantasma de volta e aparece de novo. E sempre o mesmo. Tem pessoas que são infectadas, sempre o mesmo problema, é a mesma coisa. E sempre volta naquele mesmo escombro, o mesmo escombro. Não tira! Meu irmão, tem que derrubar esse escombro hoje. Se o seu nome já foi cogitado 10 vezes numa lista de 5 pessoas, é sinal que 1000 vão ser mandados embora, e você vai assumir a empresa como gerente geral, como diretor, seja o que for. Mas quem está na carne já começa a ter medo. Qual é o antídoto, pastor? Qual é o antídoto? Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar, esse aqui é o versículo do diácono Rogério. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto? O que significa isso? Que eu vou ficar em casa dormindo? Não. Significa estar no repouso de Deus. Quando sou fraco, é que sou forte. Sabe quando você é fraco? Quando você repousa em Deus. Eu não tenho capacidade para fazer. Eu não tenho capacidade para mudar isso. Eu não tenho capacidade, eu não sei por onde começar. Senhor, eu sou fraco, o Senhor é forte. Aí você vê Deus agir e intervir na situação. Tem situações que você não pode fazer nada. Põe uma coisa na tua cabeça. Tem luta que você não tem como lutar. Abençoado? Abençoada? Às vezes tem um banco do outro lado, com 50 advogados. Às vezes tem um banco do outro lado, Major, com mais de 150 pessoas que já trabalharam mais de 1.500 casos daquela situação. Tem ali mais de 1.500 doutores, todo mundo, juiz, todo mundo que já orientou qual o caminho que o banco tem que seguir. Você é incapaz de resolver. O seu advogado, tadinho, vão rir dele quando ele chegar com aquele terninho. Vão rir dele. Mas a diferença é que quando você é fraco, você é forte para com Deus. E quando Deus entra numa situação, pode ser 1.500, 2.000, 3.000, pode ser todos os advogados do planeta, desembargadores, juízes, ministros. Deus é maior do que todos eles, porque Deus é o Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Você está compreendendo? Meu irmão, nós temos que acreditar no poder de Deus. Não importa quantos estão tramando, não importa quem está querendo te sucumbir à vida, não importa. O que importa é que quando você entra no repouso de Deus, quando você entra no descanso de Deus, põe um antídoto aí, Samuel. Nós temos que aprender a descansar o nosso corpo. Como, pastor? Em Deus. Entre no repouso do Senhor. Quando você não tiver condições humanas de fazer, não sai batendo cabeça, ficando louco, falando bobagem, questionando a Deus, murmurando contra Deus, reclamando de Deus. Isso é tolice. Você vai dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Agora é contigo. Aí você vai ver como Deus fará de você um homem ou uma mulher forte. Como Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho. Como as pessoas certas vão cruzar o teu caminho, vão ser colocadas no teu caminho. Meu irmão, as portas vão se abrir de forma sobrenatural. Quando você diz, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Várias vezes na minha vida eu disse a Deus, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu entro no repouso. Amém? Qual é o antídoto, pastor? Vamos... Segundo ponto, Samuel, nós temos que reorganizar a nossa vida. Neemias 4,13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Amados, Neemias diz assim, então pus o povo Ele reorganizou. O que significa isso? Tem que ajuntar a família. Pastor, família unida prevalece. Meu irmão, você tem que organizar a sua família. Se organizar a sua vida espiritual, com a sua família espiritual, com a sua família na carne. Um lar desestruturado é um lar falido. Não dá para ficar longe da família, não dá para ficar um do lado, outro do outro, um pensando uma coisa, outro pensando outra. Isso vai gerar confusão. Família unida
é uma família que vence qualquer obstáculo, qualquer desafio. Tem que haver unidade. Diga, tem que haver unidade. Tem que haver unidade. Algumas famílias não conseguem perceber que não avançam na vida, não seguem, porque estão desorganizadas. Meus amados, deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Isto aqui vai ser para o resto da minha vida. Tem que ser assim. Vai ter que ser assim. Os sonhos dos meus filhos são os meus sonhos. Os meus sonhos são os sonhos dos meus filhos. O sonho da minha esposa são os meus sonhos. E os meus sonhos são os sonhos da minha família. Quando eu tenho um sonho, meus irmãos, a minha família sonha, todo mundo sonha junto comigo. Todo mundo sonha, todo mundo ora, todo mundo luta, todo mundo trabalha, todo mundo intervém. E quando a minha mulher tem um sonho, meu irmão, todo mundo luta junto. Todo mundo vai ter que lutar junto, todo mundo vai ter que trabalhar, vamos ter que fazer junto. Quando um filho meu tem um sonho, mas todo mundo vai lutar. Dentro da minha casa, todo mundo vai lutar, até que isso seja alcançado. Aí você vai ver a carne sendo vencida, o inimigo sendo vencido, porque você vai vencer a sua carne, o seu orgulho, a sua lógica, e você vai ser forte como família e vai destruir qualquer situação. Nós temos que aprender a reorganizar as nossas vidas. Está muito desorganizado as famílias, está muito desorganizado. É cada um para um lado, é cada um fazendo uma coisa, cada um faz o que dá na telha. Meu irmão, um tem que dar suporte para o outro. Tem alguém da sua família aí? Fala, temos que lutar juntos. Temos que lutar juntos. Não ande desagarrado da família. Não ande desagarrado da sua família. Pastor, me veio uma proposta de trabalho. Vou ganhar 50 mil por mês. Vou morar fora. É um aninho só longe da minha família. Meu irmão, cuidado. Mas pastor, é 50 mil por mês. Cuidado. Tua família é o bem maior e mais precioso que você tem. Gruda. Assim mesmo, gruda no teu marido. Gruda. Gruda na tua esposa. Unido, unidade. Porque você vai vencer os obstáculos de sementes que vão ser lançados sobre a sua vida. Qual o antídoto, pastor? Qual o antídoto? Lembra-te do Senhor. Tem que se agarrar a Deus, se lembrar de Deus. Versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa... Isto é bíblico, igreja. Isto é bíblico. Olha, o que nós temos que fazer? Nos lembrar do Senhor e temos que pelejar. Olha o que a Bíblia diz, você tem que pelejar. Se não for por você, faça pela tua família, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo bem-estar do nome da tua família. Faça pela tua família. Grande é o Senhor e temível. Pelejai pela vossa família, pelas vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Você tem que pelejar. Você não pode desistir, porque você tem uma família. Eu quero, nesses minutos finais, dizer para a igreja que nós temos que lutar. Só que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra a nossa carne. Sabe qual é o pior adversário que nós enfrentamos todos os dias? A nossa carne. Sabe por que pessoas são orgulhosas? Por causa da carne. Sabe por que há famílias divididas? O marido fala uma coisa, a mulher fala outra, o filho fala uma coisa, o filho fala outra, e cada um fala uma coisa dentro de casa. Por causa da carne. Porque a carne... Ela alimenta a soberba. A carne alimenta a falta de humildade, dizer assim, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou fazendo isso? Porque, poxa, esta ideia é boa, esta ideia é meio, realmente, por que não fazer isso? Por que não abrir uma concessão? Por que não viver assim? Mas a carne faz de nós pessoas fracas para com Deus. Você tem que aprender a sair, você vai sair daqui hoje, aprendeu isso e vai sair daqui hoje agindo, que o teu maior inimigo é a tua carne. Quando a tua carne é forte, você é fraco. Quando a tua carne prevalece, você se envergonha e envergonha a tua família. Quando a sua carne prevalece,
você fala o que não deve, você só fala bobagem, você põe tudo a perder. Quando a tua carne prevalece, você não passa de uma criança mimada. Eu tenho que lhe dizer isso para encerrar o culto. Mas quando você é fraco na carne, você é forte para com Deus, você se torna humilde, você aprende a ouvir, você aprende a obedecer, você não tem medo de nada, você se agarra a Deus e você vence qualquer obstáculo. Seja fraco na carne e forte para com Deus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor essa noite. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Diga, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos ficar de pé. Passei alguns minutinhos do horário, mas não podia deixar de dar o recado. É importante que você saia daqui hoje entendendo, quando eu sou fraco, eu sou forte. Família luta junto. Eu vou ensinar um segredo para as mulheres da igreja. Nunca mais a sua casa vai ser a mesma. Quando seu marido começar a ser turrão, não vou fazer, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. Você percebeu que é a carne, você vai começar a orar, Senhor, tira esta altivez, esta carne do meu marido, refreia a carne dele. Começa a orar. Você vai mandar, meu irmão, a flecha no lugar certo. Senhor, a carne do meu marido está prevalecendo. Olha, estamos sofrendo por causa disso. E você também, marido. Quando alguma situação começar a se levantar na sua casa, você vai começar a orar, Senhor, é a carne está prevalecendo, nós não vamos dar lugar à carne. Amém? Nós vamos ser fortes para com Deus. Esse é um ano de grandes vitórias. Nós não podemos dar lugar à carne. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno Deus. Vamos ligar o teclado da pastora? Teclado? Pai amado e eterno Deus Todo-Poderoso. Que te daremos? Cantamos hoje esta canção. Que te daremos por tantos benefícios? Que te daremos por tamanho benefício de ouvir durante 45 minutos, quase uma hora, ouvir palavras tão preciosas vindas do teu coração? Que te daremos pelos conselhos que recebemos nesta noite? Sairemos daqui para anular a nossa carne e sermos fortes para contigo, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a remover os escombros. Eu sei que tem pessoas aqui que param sempre a vida no meio do caminho porque ficam com medo dos escombros. Ajuda-nos a remover definitivamente os escombros das nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a vivermos em unidade e, acima de tudo, a frear, a anular a nossa carne. Queremos ser fracos na carne e fortes para contigo, Senhor. Eu te entrego estas vidas que aqui estão. Aqueles que através do YouTube, da internet, aqueles que através de um CD estão ouvindo e ouviram esta mensagem. Que a partir de hoje, que os teus filhos tomem a decisão sábia e certa de anular a carne e viverem fortes contigo, Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Estendam a mão ao altar, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos dirijam numa semana vitoriosa, numa semana de paz, numa semana de remoção de escombros e de uma vida fraca na carne,
anulando a carne, anulando a vontade da carne e forte para com Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.